Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a obra A Decisão. Os Cristos planetários se encontram para definir o futuro espiritual da Terra. Esta obra é da psicografia do nosso companheiro e amigo médium Samuel Gomes e faz parte da trilogia Regeneração, cujos dois primeiros livros são Futuro Espiritual da Terra e Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo jóia. Desejando a turma aí muita paz no coração. Nós estamos já há algum tempo estudando esta obra, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo no capítulo 20, que trata das divinas expressões. Importante lembrar a vocês que nos nossos programas anteriores nós estivemos discutindo perguntas e respostas que foram apresentadas no encontro que se realizou no plano espiritual superior da Terra, com a presença de Cristos e emissários, de outros orbes e todos os trabalhadores comprometidos com a regeneração da Terra. Nós vamos perceber neste livro a presença de Chico Xavier, acompanhado de Clarencio, participando junto com uma comitiva de nosso lar, desse grande encontro, deste congraçamento que foi realizado no plano espiritual. E várias outras colônias de todas as partes do mundo mandaram também as suas equipes. Interessante que alguns detalhes são trazidos por Chico Xavier nessa obra. Ela foi psicografada em parceria com André Luiz, porque são dois autores espirituais que assinam a autoria desta obra. Chico Xavier, que trata da segunda parte da obra, e André Luiz, que psicografou a primeira parte e reencarnou logo no início do trabalho. Esses detalhes vocês vão poder conferir na leitura da obra. Samuel, hoje nós vamos então falar do capítulo 20 sobre divinas expressões, que são a continuidade daquele encontro onde Asclépios está respondendo perguntas que são feitas pelos participantes do congresso aos espíritos superiores. E aí, nós vamos lembrar que hoje nós estamos fazendo qual é o programa? Hoje é o capítulo 20. Certo, porque o pessoal que quiser pegar as filmagens anteriores, basta aí na editora do For, né? Ah, sim, bem lembrado. Os nossos vídeos anteriores, eles vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, o canal da editora do For. E os programas de rádio também estão todos disponíveis na Rádio Boa Nova. Inclusive, gente, os livros anteriores, não só esses que eu citei da trilogia Regeneração, mas também os outros livros que vieram pela psicografia do Samuel Gomes, que é Regeneração em Harmonia com o Pai, e A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo, foram estudadas aqui neste programa da Rádio Boa Nova, que é A Caminho da Regeneração. Importante também comentar com vocês sobre um livro autoral do Samuel Gomes, que ele narra a experiência dele como psicólogo humanista, com uma técnica de autoconhecimento e investigação pessoal no livro A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Inclusive, essa obra foi publicada em função de um tratamento psicoterápico que eu fiz com o Samuel e que, graças a Deus, foi o primeiro psicólogo a me dar alta. Você sabia disso, rapaz? Isso aí. Então, assim, depois dele passou mais uns 3, 4 anos, o outro terapeuta também me deu alta, viu, amigo? E é com muita alegria que eu compartilho com vocês esse trabalho de Samuel, que iniciou em função desse atendimento com ele em 2012 ou 11, não me lembro bem, e aí agora estamos com esse trabalho magnífico, onde a espiritualidade encontrou oportunidade de nos beneficiar, não só com o trabalho dele enquanto psicólogo, mas também enquanto médium espírita e esse companheiro bacana aí. Então vamos lá, amigo. Outra coisa, gente, no nosso canal do Facebook, no site da editora do For, vocês vão encontrar todos os links para acessar os vídeos anteriores também, ok? Mais algum recadinho? Não, só isso. Tranquilo. Então vamos lá. Samuel, eu vou continuar lendo aqui os trechinhos e abrindo para o seu comentário, ok? A entrada daquelas estrelas personificadas na condição humana deixou-nos extasiados. Tamanha a alegria que nos tocava a alma que,
com intraduzível beleza e claridade, eles formavam para os nossos olhos uma tela viva produzida por sublimado artista, que dava notas de encantamento e sublimidade ao ambiente. Nunca tivemos tanta harmonia e bem-estar como naquele momento. E uma inexplicável felicidade surgia no âmago de todos nós. Lágrimas desciam pelas nossas faces sob o impacto das visões que ele nos transmitia. Ficamos como que hipnotizados pela sua presença, sem poder descrever o que vivíamos, alimentando um estado de alma que não tinha comparações. Aquela comitiva espiritual simbolizava a maior grandeza que meus olhos já haviam contemplado e jamais caberia em nenhum quadro ou peça de expressão artística produzida pela humanidade. Vamos dar uma paradinha aqui? Nós estamos neste capítulo, Samuel, falando do momento em que Jesus entra com a comitiva dele para o encerramento desse congraçamento no plano espiritual. Tá? No capítulo anterior, o Chico comenta sobre o encerramento das atividades que teria, sobre algumas especulações e anseios que muitos daqueles trabalhadores que estavam ali ainda carregavam com relação às suas expectativas no trabalho de regeneração, né? Fala sobre a necessidade da gestação de uma nova ideia, quando Clarencio comenta com ele o seguinte: querido Chico, sabemos que a fecundação espiritual é como semente lançada no terreno íntimo das criaturas, sob a tutela dos trabalhos religiosos e espirituais. Movimento esse que está chegando em seu momento mais expressivo. Tirando algumas exceções, que representam mais diretamente as crianças espirituais que ainda se encontram necessitadas de expressões mais ostensivas da fé, um grande número de espíritos terrenos se encontram aptos para dar os primeiros passos no encontro com a própria realidade espiritual. A gestação já foi elaborada, iniciada pelo nascimento de Jesus e registrada nos escritos evangélicos. Aqueles que se encontram prontos para prosseguir crescendo de forma mais consciente se ajustarão ao despertar espiritual com o tempo, dando acesso a estradas mais fáceis e de alcance mais dilatado ao desenvolvimento da natureza divina no coração dos homens. A saturação que acontece nas diversas áreas de atuação do homem, como a deturpação da arte, a falência do processo educativo tradicional, o egoísmo familiar, a economia exploradora e corrupta, a justiça parcial e tantas outras, tudo isso favorece o processo de transformação, uma conclusão do Clarencio preparando para a entrada da comitiva de Jesus. Mas aí eu quero, antes de voltar ao nosso capítulo, eu queria voltar nesse parágrafo aqui. Samuel, nós estamos vivendo exatamente isso que Clarencio está falando aqui. Sim. E num primeiro momento, assim, num olhar mais superficial, hoje, inclusive no Brasil, é difícil você encontrar uma pessoa otimista com a realidade econômica, com a realidade política, em função da crise. E, no entanto, Clarencio está sinalizando para nós o seguinte: gente, são os últimos momentos de provas e expiações que nós estamos sendo chamados a viver. Tá correto isso que eu estou falando? Tá, porque nós não vamos basear nossa segurança em fatores externos da vida. As pessoas estão sempre procurando uma segurança na economia, em estruturas educacionais, sendo que o processo verdadeiro tem que nascer de dentro para fora. Então nós vamos ter que mudar a perspectiva de que algo venha de fora para solucionar os problemas de dentro. E na medida em que nós criarmos um patamar de conscientização interior, aí sim essas outras coisas se ajustam àquilo que nós somos. Então,
nós não temos esperança nas filosofias humanas, nós não temos esperança nas perspectivas de soluções dos problemas da fome, da economia, da educação que vem de fora. Porque o patamar de transformação tem que nascer de dentro. E nós precisamos, na verdade, saturar os nossos valores superficiais para que nós venhamos a mudá-los a partir de nós mesmos. Seria imprudente eu dizer que nós ainda estamos aguardando a mudança de fora para dentro? Sim, muitos de nós, não só na perspectiva desses valores superficiais, como também até na própria regeneração. Nós que esperamos que as coisas venham aqui, tira todo mundo ruim, aí a gente fala, oh, que beleza, como se as coisas fossem uma perspectiva que vem de fora. Na verdade, esse comprometimento íntimo que todos nós devemos ter, os compromissos com a vida, a responsabilidade, isso são o fermento transformador que vai favorecer a perspectiva transformadora que vai vir, selada na Terra. Samuel, é um grande desafio para nós. Eu não vou falar de outro orbe, porque é de outro orbe, não, de outro país, porque a realidade que eu vivo é a nossa. Nós estamos sendo desafiados a dar testemunho da nossa fé de uma forma muito forte. Tipo assim, nós vamos ter eleições daqui a alguns meses. Eu pergunto para os meus companheiros de doutrina, pessoas que eu considero pessoas de bem, de confiança, em quem eles vão votar. Ninguém sabe me dizer, Samuel. Então é como se nós, olha bem, nós estamos vivendo um contexto social em que a solução ela não vai vir de fora. E se você me perguntar assim, qual a solução para a mudança política do Brasil, eu não sei te dizer. Mas ninguém sabe para votar, mas também ninguém sabe se vai votar neles. Então vai ser um checkmate aí também, ó. Você está entendendo? É coisa que é muito. Eu não sei quem votar, mas neles eu não vou votar. E você vai votar então ninguém. Aí vai ter que mudar de qualquer maneira. Nós estamos chegando no ápice de chegar, mesmo aqueles que se beneficiavam com a corrupção política, eles mesmos estão sofrendo na pele. Não dá mais para manter o status quo como está. Nós vamos ter que fazer uma mudança generalizada. E talvez essas mudanças, como tem acontecido com muitos outros fatores, por exemplo, esse apego que a gente tem às coisas, ao monopólio do poder, ao monopólio da exploração, tudo isso está mudando. Aquilo que antes era, por exemplo, a telefonia. A telefonia estava na mão de alguns grupos. O que aconteceu hoje? Apesar de estar na mão de alguns grupos, rompeu a barreira daquela exploração que existia antes. Os táxis também que estavam... Então, em todos os setores da vida, aquilo que antes era... Está sendo derrubado, né? Não, então, assim também vai acontecer com a política, assim também vai acontecer com todos os aspectos que ainda as pessoas não levam em consideração a coletividade, as oportunidades coletivas, um bem-estar que tem que gerar benefício a todos. É interessante você comentar isso, porque bem recentemente, e a regeneração tem que começar conosco mesmo, nós tivemos uma amostra de que a nossa sociedade ainda, e é uma realidade que não dá para refutar, ela está muito próxima da qualidade dos políticos que nós elegemos. Isso. Nessa greve que teve recentemente os caminhoneiros, em que houve uma corrida por gêneros alimentícios no supermercado, nós vimos pessoas quebrando ovos que eles não iam poder levar para ninguém levar. Se ele não ia levar, ninguém mais ia levar. Isso, aumentando o preço. Aumentando o preço. Então, nesse momento, nós tivemos uma amostra de que o problema não está fora. E isso não está nos nossos representantes, está em todo mundo. Está em nós. Nós vamos ter que repensar o comportamento. Todos nós. Eu não estou falando aqui do que quebrou. Eu não quebrei ovo, mas talvez se eu estivesse lá na mesma circunstância eu teria quebrado. Isso. Então é importante a gente entender que a regeneração ela vai acontecer, as mudanças de fora podem também vir para poder colaborar com o processo interno, mas a gente tem que se preparar para mudar a questão interna. Mas a decisão é nossa. Né? Então, só para encerrar esse capítulo e passar para o próximo, a fala do Clarence preparando para a entrada do Cristo. A necessidade que eles têm de entrar em contato
com a própria natureza espiritual, e aqui ele está falando de nós, para se identificar consigo, fará com que os homens abram mão do culto exterior e de suas características superficiais de adoração, para seguir rumo ao intercâmbio profundo com Deus e com seus irmãos na vanguarda evolutiva. Assim, aguardemos o pronunciamento do Mestre de Amor, para que ele determine o que ocorrerá com a humanidade terrestre daqui para frente, dando-lhe um atestado de maturidade a fim de que assumam novas responsabilidades dentro do universo. Ninguém pode entrar nessa proposta sem o preparo do coração, a aquisição da harmonia dos sentimentos. Todos que se apresentarem com o mínimo de possibilidade para dar prosseguimento à sua jornada de elevação terão a chance de ficar no planeta. Isso mesmo. É porque chega uma hora também que o patamar apresentado, muita gente fala assim, desconfio que esses espíritos têm condições, mas você não pode falar essa desconfiança se você não criar uma possibilidade de puxar esses valores para fora. Até então, você só vai saber, eu tinha um companheiro que ele era muito brincalhão, mas na hora que foi colocada a responsabilidade na mão dele, ele surpreendeu todo mundo. Aquela pessoa que era daquele jeito, na hora que deu a responsabilidade, ele pegou, fez a coisa acontecer e você nunca esperava que ele tivesse aquela capacidade. E assim também a humanidade terrena. Nós não sabemos o potencial que todos nós podemos ter quando o estímulo for de ordem superior. O nível de entrega, o nível de comprometimento de todos vai ser muito grande. E é interessante a gente fazer uma ressalva aqui, que é uma crença que eu alimento e vou submeter a uma fala sua, Samuel. A impressão que eu tenho, né, é de que na Terra existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Isso mesmo. O que tem acontecido hoje é que o mal que os poucos maus estão realizando, ele é muito abrangente e atinge coletividades. E a sensação que nós temos é que a gente está refém da maioria que seja de pessoas más. Eu não acredito nisso, Samuel. Isso aí. E também existe toda uma apologia de propaganda. Não se faz propaganda do bem, faz mais propaganda do mal. O que vende hoje não é o bem, né? Na a instrumentação da mídia, que é uma instrumentação ótima, né? É um canal para produzir coisas boas. Quantas coisas ruins são propagadas num veículo de coisas boas? Né? Que deveria ter um outro perfil. Isso, mas vai ter, né? vai ter. Nós vamos chegar lá, né? Se não der nessa, na próxima, né, Samuel? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos voltar então aqui ao clima da narrativa do Chico, da chegada de Jesus nesse congraçamento. A claridade e a melodia que emanavam do alto faziam com que aquele lugar se tornasse paradisíaco. Além deles, uma comitiva de diversos espíritos superiores, de todos os orbes representados dentro do sistema solar, como também de outros sistemas, estava presente, fazendo com que toda aquela reunião pudesse ser considerada, na atualidade, uma das mais importantes para a humanidade terrestre. Vou dar uma paradinha aqui, Samuel. Nós estivemos pesquisando, Samuel e eu, acerca dessa reunião, e a gente chegou à conclusão de que ela seria a quarta, é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Dentro das necessidades do planeta Terra. Pode ter tido outras reuniões que envolvem outros sistemas, outros planetas, né? Mas voltadas a determinações importantíssimas para o planeta Terra, essa é a quarta. Seria a quarta reunião. Lembrando aqui que a primeira e a segunda foram narradas no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nesse mesmo livro ele fala de uma reunião que ia ter uma terceira reunião, que iam tomar decisões a respeito do processo de regeneração. Então, e foi em 1969. Então, recapitulando, na década, o livro A Caminho da Luz foi publicado em 60? Antes de 50 ou 60, mais ou menos, né? Na década 40. 50 ou 60, não lembro. Década de 40 pode ser, porque nosso lar foi década de 40. Isso. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel comenta que
Jesus se encontrou com essa mesma comitiva quando da retirada da massa solar para a formação da Terra. Então, isso há bilhões e bilhões de anos atrás. A segunda reunião ocorreu quando Jesus viria em missão à Terra. Confere, Samuel? Certinho. E nesse mesmo livro ele fala que num tempo logo a seguir, a terceira ocorreria, que foi quando o homem pisou na Lua e a humanidade terrestre passou a ser considerada pela espiritualidade maior como uma comunidade interplanetária, correto? Isso, saiu do âmbito do planeta Terra. Saiu do âmbito da superfície terrena e já estava começando a alçar voos para viagens interplanetárias. Então, a terceira ocorreu. Então, nesse momento que nós estamos aqui vivendo, é a quarta reunião que ocorre com objetivos de traçar os destinos da Terra, ok? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Seria o pronunciamento direto do nosso mestre, dentro de diretrizes previamente estabelecidas por todos eles. Sem nenhuma pompa ou convenção, a atmosfera reinante era a expressão divina da mais pura humildade, como a querer mostrar para todos os presentes que a grandeza da vida é representação e manifestação dessa virtude sublime, a mostrar a presença de Deus entre nós. Pude notar que, assim como acontecia comigo, todos ali reunidos não apresentavam nenhum sinal de obscuridade ou de inferioridade. Voltávamos-nos para o melhor de cada um de nós na sustentação daquele ambiente, da mesma forma como acontece nos âmbitos espirituais do alto, quando são sustentados pela mente dos espíritos despertos que ali habitam, criando um clima de elevação que envolvia a todos os que lá adentravam, sem essas características sublimes e em decorrência da sua posição evolutiva. Mas ali, na presença daqueles espíritos nobres, categorizados intimamente na primeira grandeza de suas purezas espirituais, nos sentimos atraídos para as mesmas condições que eles possuíam. Aquela experiência nos colocava em estado de espírito tão especial que poderíamos estar em um verdadeiro céu. Sabíamos das nossas limitações quanto à capacidade de sentir diretamente a presença de Deus, pois ainda nos encontrávamos trabalhando para usufruir conscientemente dessa possibilidade de comunhão, já que é para ela que nos movimentávamos na caminhada evolutiva que nos desafia a experiência. Eu poderia ficar aqui por longo tempo, tecendo espontaneamente essas expressões quase poéticas. Tamanha era a fonte de influência que aquele momento exercia em nossos espíritos, alimentando em mim o sentido divino do amor. Mas aquietando-me, orei firmemente ao Pai, para que pudesse descrever, dentro do possível, os pensamentos e as emanações espirituais que nasceriam da mente de nosso amado e querido mentor da humanidade. Fim desse capítulo. Samuel, com alguns minutinhos que faltam, comenta essa elevação. É difícil dizer, né? Mas imagina que quando você está do lado de um espírito superior, você desenvolve o que é mais sublime e mais nobre na sua consciência. Então, tem hora que você está do lado de um espírito superior, você acha que está até elevado, né? Você só não pode ficar sozinho. Que aí você cai. Que aí você volta ao seu padrão normal, né? Então, é o que os espíritos devem ter sentido naquele primeiro momento da presença do Cristo entre eles. O nosso tempo está esgotando, mais uma vez fechando o nosso ciclo de reflexões, desejando muita paz no coração de todos. Semana que vem, as palavras de Jesus para nós.